Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre continuidade, né? Eu dividi em duas partes. Primeiro a gente vai falar de continuidade pontual, né? Apenas em um ponto. E a gente vai estender essa definição para funções contínuas no próximo vídeo, né? O que é uma função contínua, tá? Bom, uma função ela é dita contínua no número, no ponto A, se limite quando x tende a da função dá igual a f de A. Só que nós podemos dividir essa definição em três partes, em três passos para verificar se uma função ela é contínua no ponto A, ok? Primeira coisa que tem que acontecer, o f de A tem que existir. Ou seja, o f de A tem que estar definido, tem que estar o A tem que estar no domínio de f. Segunda coisa, esse limite daqui tem que existir, é o segundo passo. Então, primeiro, f de A tem que existir. Segundo, o limite quando x tende a da função tem que existir. E o terceiro passo é, esse limite tem que dar igual ao f de A. Esse limite que existe, né, tem que ser igual ao f de A. Então, para verificar qual função é contínua, eu tenho que satisfazer esses três itens aqui, tá? Se pelo menos um deles falhar, a função ela não vai ser contínua nesse ponto. A gente pode ter funções que só são contínuas à direita e funções que só são contínuas à esquerda, tá? Isso significa que limite quando x tende a pela direita da f de A, então ela continua à direita. Se limite quando x tende a pela esquerda, só pela esquerda que for igual a f de A, dizemos que ela é contínua à esquerda. É claro que toda função contínua, ela é contínua à esquerda e à direita, num ponto, né? Então, pessoal, vamos a alguns exemplos, né, ver graficamente quando que a função deixa de ser contínua, ok? É quando satisfaz algum daqueles três critérios citados anteriormente, mas vamos ver graficamente porque fica mais claro quando a gente tem uma visão geométrica da coisa, né? Então, ó, nesse primeiro caso aqui, olha só. Note que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto A f não está definida. Então, f não é contínua nesse ponto A, porque ele não satisfaz o primeiro item, ou seja, f de A não existe, ou seja, não está definida em A. Então, ela deixa de ser contínua porque satisfaz a primeira, não satisfaz a primeira, ok? Aqui, nesse ponto a gente tem que f de A está definida, então a primeira propriedade é ok. A segunda é o quê? O limite quando x tende a A tem que existir, ok? Bom, mas quando eu calculo o limite à esquerda de A, dá esse valor, e à direita dá esse. Então, o limite não existe. Então, a segunda propriedade é a que falha. Nesse exemplo aqui, ó, f de A existe, tá? Limite quando x tende a A pela direita e pela esquerda também existe. Então, a primeira, ok. A segunda, ok. Mas a terceira, que é o limite, ele é diferente de f de A. Então, ela deixa de ser, não satisfaz a terceira, tá? Então, ela deixa de ser contínua por isso. Aqui, o f de A não existe. O limite quando x tende a A, nesse eu vou pegar isso aqui como sendo A, né? O limite quando x tende a A, tanto pela direita quanto pela esquerda, ele vai para mais infinito. Então, o limite não existe, né? E não pode ser igual a f de A. Então, ele deixa de satisfazer todos os três itens, né? Os três passos necessários. Essa função aqui, note que o limite quando x tende à direita, ó, limite quando x tende à direita de A, ele existe e é igual ao f de A. Então, essa função aqui, ela é contínua à direita, tá? Além disso, existem alguns tipos de descontinuidade, né? A gente pode ter descontinuidade removível. A gente pode ter descontinuidade do tipo salto. E a gente pode ter descontinuidade infinita. Então, ó, a descontinuidade é dita como removível se a primeira propriedade e a segunda é satisfeita, ou seja, o f de A existe, o limite existe, mas ele não é igual ao f de A, tá? Então, a gente pode remover a descontinuidade, como é nesse caso aqui.
Como que eu removo a descontinuidade? Basta definir o f de a como sendo o limite. Então, eu redefini a f de a como sendo esse limite aqui. E daí a função seria contínua. Note que para a função deixar de ser contínua num ponto, ela precisa ter um buraco naquele ponto, né? Que é o caso desse exemplo e desse. Né? Ela não está definindo nele aí, é um buraco que tem, ou um assíntota, um buraquinho aqui. Ou ela precisa ter saltos, né? Então a função ela deixa de ser contínua quando ela satisfaz isso. Note que quando eu tiver uma função definida por partes e no ponto de quebra é um possível ponto de descontinuidade, tá? É um possível ponto que a gente vai analisar se a função é contínua ou não ali. Então removível, ó, vamos lá? A descontinuidade é removível quando o limite quando x tende a da função existe, que é x, mas ele é diferente de f de a, tá? Então, como é que eu faço para remover a descontinuidade? Basta definir f de a como sendo esse limite. Ela é tipo salto quando ela é esse exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui ela é uma descontinuidade tipo salto, ok? E ela é infinita quando ela tem uma, a gente fala que é uma assíntota aqui, ó. Quando o limite, quando x tende a a, tanto pela direita ou pela esquerda, ele dá limites infinitos, tá? Então, estão esses três tipos de descontinuidade. E agora vamos a uns exemplos, tá? Para ficar mais claro isso. Bom, nesse primeiro exemplo, o exercício pede para encontrar os pontos nas quais a função é descontínua e verificar se essa descontinuidade ela é removível ou não, ok? Bom, na letra A, o que é que a gente tem, né? A gente tem uma função, a gente tem que analisar quais são os pontos dessa função onde alguma daquelas propriedades ela falha, né? A gente vê aí, ó, que f está definida para qualquer ponto, né? O domínio de f é qualquer ponto diferente de 2. Então, por exemplo, a letra A, f não é contínua em x igual a 2, pois a primeira propriedade falha, né? F de 2 não existe, não está definida. Ok? Bom, então já justificaria aí que ela não era contínua, né? Agora tem que ver se essa descontinuidade é removível. Bom, a descontinuidade é removível se limite quando x tende a 2 da função ele existe. E daí eu redefino a função em 2, redefino não, nesse caso defino a função em 2 como sendo o valor desse limite. Então vamos ver, vamos verificar. Então vamos verificar se limite quando x tende a 2 da f existe, ok? Note que não temos problema de continuidade em nenhum outro ponto, né? Que f está definido em qualquer outro ponto, o limite ele vai existir, basta eu fazer a substituição direta quando x não é 2, tá? Então vamos lá. Limite quando x tende a 2 dessa função se eu fizer a substituição direta, eu vou ter indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Então, isso vai dar limite. Quando x tende a 2, vamos fatorar. As raízes desse polinômio raízes da 2 é uma raiz, ok? 2 e menos 1. Então vai ficar x menos 2 vezes x mais 1. Sobre x menos 2.
Como x é diferente de 2, né? Porque eu estou tentando dar 2, mas não chego a 2. Então, isso dá limite quando x tende a 2 de x mais 1. Isso dá limite. Desculpa. Já dá para fazer a substituição direta aqui. Vai dar 2 mais 1, que é 3. Então, a descontinuidade em x igual a 2 é removível. Bom, e como que eu removo essa descontinuidade, né? Basta definir f de 2 como sendo 3. Então, ó, eu redefino a minha função, vou colocar aqui f til como sendo x ao quadrado menos x menos 2 sobre x mais 2, x menos 2, desculpa, sobre x menos 2, se x for diferente de 2, tá? E eu defino como sendo 3 se x for igual a 2. Então, eu removi a descontinuidade, ou seja, eu tornei a função contínua. Essa letra B a gente consegue fazer ela com muita facilidade, né? Uma vez que ela é a mesma função da letra A, só que a primeira propriedade, eu vou responder a letra B aqui, ó. O único problema que poderia dar era no 2, né? A gente já viu isso anteriormente. Então, eu vou verificar as propriedades. Primeira propriedade, f de 2 existe, tá? Pois f de 2 vale 1. Então, a primeira propriedade é ok. A segunda propriedade, bom, o limite quando x tende a 2. Note que eu não preciso fazer a direita e a esquerda, eu não precisei nesse caso, porque antes e depois do 2 é a mesma função, né? Limite quando x tende a 2 da minha f, ele existe? Ele existe. Existe e é igual a 3. A gente viu na letra anterior, né? Esse limite vale 3. Bom, então a segunda propriedade está válida. A terceira propriedade, o terceiro passo, né, para verificar se ela é contínua, é esse limite quando x tende a quando x tende a 2 da função, ele é igual ao f de 2? Não, ele é diferente de f de 2. Então, quero que eu poderia concluir aí que f não é contínua em x igual a 2. Ok? Ela satisfaz a primeira, a segunda, mas não satisfaz a terceira condição, tá? E daí ela seria removível a descontinuidade nesse caso? Bom, aí quero que você colocaria, né? Tem espaço aqui. F não é contínuo em x igual a 2, mas a descontinuidade é removível sim. Basta fazer a mesma coisa que fizemos no item A. Definir, ao invés de definir aqui como sendo 1, eu defino como sendo 3. E daí, a descontinuidade é removível em ambos os casos, ok? Vamos agora para o próximo exemplo, beleza? Então, nesse segundo exemplo, o exercício pede para verificar, né, ele pergunta se essa função é contínua em x igual a 0, né? Então, para verificar se a função é contínua num ponto, eu preciso verificar se ela satisfaz aqueles 3 passos, né? Aquelas 3 condições necessárias para que a função seja contínua, beleza? Então, vamos lá, ó. Primeira condição. Primeiro, f de 0, ele existe? Ele está definido? Bom, a resposta é sim, pois f de 0 vale 1. Segundo,
limite quando x tende a zero da minha função existe? Aí a gente vai calcular. Nota que não precisa fazer limites laterais nesse caso, que antes do zero e depois do zero é a mesma função, né? Só muda no zero. Então, ó, eu quero calcular limite quando x tende a zero de x à quarta sobre 2, seno de 2 sobre x. E daí aqui, ó, eu vou usar o teorema do confronto, né? Porque dá uma indeterminação, não dá para fatorar e eu tenho uma função limitada, né? Então, o teorema do confronto é uma boa opção. Então, seno de 2 sobre x está entre menos 1 e 1. Se eu multiplico tudo por x à quarta sobre 2, que é um número positivo, não vai alterar o valor da desigualdade. Então, vai ficar menos x à quarta sobre 2 menor ou igual que x à quarta sobre 2 seno de 2 sobre x e x à quarta sobre 2. Quando x vai para zero, ó, essa função aqui vai para zero, essa função vai para zero. Então, pelo teorema do confronto, limite quando x tende a zero dessa função é zero. Então, o limite existe? Sim. Vamos para a terceira propriedade, tá? Vou colocar aqui. Limite quando x tende a zero da função deu igual ao f de zero. Aí eu vou olhar, ó. O limite que existiu foi zero e o f de zero foi 1. Então, a resposta aqui é não. Logo, como falha 3, f não é contínua em x igual a zero. Tinha jeito de deixar essa função contínua? Ou seja, essa descontinuidade é removível? Sim. Só é definir f de zero como sendo zero. Daí a função ela seria contínua. Beleza, gente? Espero que você tenha entendido. Vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, nesse último exercício que iremos fazer hoje, né? O exercício pergunta se essa função, que é uma função definida por partes, tá? Ela é contínua em x igual a 1. Eu falei para vocês que sempre que tiver um ponto de quebra, ele é um possível ponto de descontinuidade. É um ponto que pode haver problema lá, né? Não significa necessariamente que vai ter problema, mas pode ser que tenha problema de descontinuidade ali, beleza? Então, o exercício pergunta se essa função ela é contínua em x igual a 1. E daí a gente vai ter que verificar todas as possibilidades, tá? Primeiro, f de 1 existe? Bom, sim, né? F de 1 só é substituir na função de baixo, que é 1 mais 2, que é 3. Segundo, será que limite quando x tende a 1 da f existe? Note que nesse caso a gente vai ter que calcular os limites laterais, tá, gente? Por que tem que calcular os limites laterais, gente? Porque quando x tende a 1, quando x se aproxima de 1 pela direita, é a função de cima, e pela esquerda é a função de baixo. Muda de função antes e depois do 1. Por isso que a gente precisa fazer os limites laterais nesse caso, tá? Então, ó, limite quando x tende a 1 pela direita. Pela direita eu pego valores maiores do que 1, então eu vou pegar a função de cima, x ao quadrado mais x menos 2 sobre x menos 1. Ok. Então isso vai dar limite quando x tende a 1 pela direita. Então as raízes desse polinômio quem que é? É 1, né? E menos 2.
ok? Então vai ficar x menos 1, x mais 2. Então, como x é diferente de 1, né? Posso cortar aqui. Então, esse limite, né? Eu já posso fazer a substituição direta, vai dar 3. Então, o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Bom, 1 pela esquerda dessa função. Você vai fazer a substituição direta, também dá 3. Logo, como os limites laterais são iguais, o limite quando x tende a 1 da função, ele existe e vale 3. E o terceiro item é limite quando x tende a 1 da função foi igual ao f de 1? Sim. Por quê? O limite quando x tende a 1 da f de x deu 3. E o f de 1 deu 3 também. Logo, f é contínua em x igual a 1. Então, espero que vocês tenham entendido. Obrigado. E até a próxima aula, ok? Dúvidas, sugestões, só comentar.